Bem-vindos ao Adepate Podcast. Esse é o episódio número 29. E nós vamos trazer aqui então um convidado especial para o Histórias Adepate. Então, um membro 552, engenheiro civil, pós-graduado em patologia das construções, diretor técnico da Serpol Engenharia, Ricardo Haddad. Bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite. Vamos aqui falar, vou contar um pouquinho da minha história. Espero que o pessoal que está assistindo goste um pouquinho, né? Ou me xingue, pode xingar também se quiser, mas vamos que vamos. Reajam nos comentários. Então é nóis, irmão. Seguinte, ó. Essa ideia do Histórias Adepate é nós conhecermos os membros, né? Legal. A vida, a gente sim, nos inspiramos com tanta gente próxima, mais distante, e a internet nos deu essa possibilidade de conhecermos mais histórias, de conhecermos pessoas mais distantes. Nós estamos aqui falando para o Brasil inteiro, e agora nós temos até para o mundo, né? Quiçá, temos já um embaixador Adepate em Portugal, senhoras e senhores, muito bom. E nessa linha a gente consegue aproximarmos uns dos outros. Você está com a gente já há um bom tempo, a gente está caminhando, te admiro demais, admiro a sua trajetória, de verdade. Você que é o embaixador Adepate São Paulo. Mas me conta aí, onde começou essa história? Por que engenharia? Por que o Haddad faz o que faz hoje? Foi logo na infância? Ou lá na infância você queria ser jogador de futebol? Lá na infância eu queria ser astronauta. Astronauta? Todo mundo tinha esse sonho, né? Pelo menos muita gente tinha bombeiro, astronauta. Sempre tive esses sonhos. Mas, desde pequeno, minha família falava que eu ia ser engenheiro. Desde moleque. Eu não sei se é um caso particular ou não, minha família é muito bem dividida entre engenheiros e advogados. Os dois lados da família, né? Pai e mãe. Então, minha família é muito bem dividida assim. Claro, tem médico, tem dentista, mas assim, a grande parte está aqui, engenheiro e advogado. Então, e desde pequeno, meu pai é engenheiro civil, desde pequeno sempre estava ali com ele, ia visitar obras. Meu pai ele era empreiteiro, então ele tinha uma empresa pequena e ele fazia obras de reforma, fazia uma outra recuperação. Então eu desde pequeno tive contato com isso. Lembro de ir em obra e o pessoal me levar no carrinho. Claro, hoje em dia não pode, né, gente? Mas tudo isso. Então acho que eu sempre tive muito contato com isso. E, claro, fui gostando, né? Fui muito influenciado. Mas quando eu estava, vamos dizer assim, no colegial, eu fui fazer curso técnico. E fiz curso técnico em comércio exterior. Nada a ver. Olha só. Nada a ver. Você então, sabia? Não sei, acho que poucos sabiam. Então, eu fiz comércio exterior. Na verdade, tinha duas opções. Ou regular, né, o comum, ou comércio exterior. Eu falei, vamos conhecer o diferente? Fui fazer comércio exterior. Então, meus 3 anos de colegial foi técnico em comércio exterior. Então, eu tive aula de logística, direito internacional, direito no Brasil, financeiro, tudo que envolve ali o mercado, commodities, tudo isso eu tive aula sobre isso. E serviu para uma coisa. Claro. Eu não queria nada disso para minha vida. Serviu. Ponto. Já sei não sei o que eu quero, mas já sei o que eu não quero. Fortaleceu o que eu queria em engenharia. Mas eu entendo que valeu. Foi uma bela experiência. Mas você não acha que até hoje você tenha utilizado algum dos conceitos, alguma coisa? Sim, claro. Dessa experiência? No final do colegial, com o começo da faculdade, eu fui trabalhar no escritório de advocacia da minha família, que era da minha mãe e do meu avô. E trabalhei 2, 3 anos. Então, final do 3º ano ali e os 2 primeiros anos da faculdade, eu trabalhei como meio que um faz-tudo, pega daqui, vai para lá. Não tinha tanto digital ainda, de não chamava office boy, protocolo digital, essas coisas todas que hoje no meio jurídico é famoso. Então era fazer office boy, pega o carro e sai correndo, fazia o que tinha para fazer, faz relatório. E isso, eu vejo hoje que isso trouxe uma diferença. Mesmo sendo o escritório, a empresa da minha família, ali era totalmente diferente. Eu era um funcionário. Minha mãe, ali naquele momento, não era minha mãe, era sem massagem. Meu avô, que trabalhava com ela também na época, era sem massagem. E alguns primos meus chegaram a trabalhar uma época. Então, realmente a empresa funcionava
como empresa. Na hora do almoço, sim, ela era minha mãe, a gente ia almoçar, a gente ia junto porque não tinha carro, né? A gente ia junto para casa, beleza. Mas no trabalho, realmente eu aprendi opa, eu tô no trabalho, aqui é trabalho, Isso no casa é início da casa. faculdade ali. Isso, final do Final colegial, do início colégio, da faculdade foi assim. Então, durante os 3 anos. E aí chegou a hora, pô, já estava no segundo ano da faculdade ali, acho que está na hora de pegar um estágio, né? Algo que mais relacionado. Porque... Isso é muito louco. Sua família é dividida entre engenharia e advocacia. Aí você... Isso que é agradar a família, né, gente? Aí ele entrou, se matriculou na faculdade de engenharia e foi trabalhar no escritório de advocacia. E eu era o único da faculdade assim. Muito bom. E aí meu pai ficava na orelha. Pô, vamos, porque ele está... Não sei o que. Bom, meu pai arranjou um estágio, não era na empresa que ele trabalha até hoje nessa empresa, foi numa outra grande construtora. E lá, se não me falha a memória, eu fiquei 3 ou 4 anos. E eu era o estagiário ali, vai conferir concreto, vai na fundação... Você já era especialista e faz tudo, então... Vai na fundação, se enfia no barro, e eu adorava. E eu me lembro de... eu não sei hoje em dia como está na faculdade, mas o pessoal que trabalhava em obra e ia para a faculdade tinha orgulho. Então, eu ia sujo mesmo. Bota com lama, calça com concreto espirrado da concretagem. Eu ia daquele jeito para falar, já tava na obra. Aqui, ó, raiz. E assim, lá trabalhei, fiz os 2 anos de estágio, acabou o contrato de estágio, fui promovido para assistente de engenharia e fiquei lá até sair em 2015. Então, trabalhei em 2 obras lá. A primeira... um condomínio residencial de 4 torres, então eu era estagiário de uma das torres, tinham vários estagiários na obra, a obra era bem grande, então eu era estagiário da Torre A. Depois, quando essa obra acabou, eu fui para uma outra obra, que a construtora está construindo um bairro, e ali dentro de uma obra tinha um comercial, um residencial e um corporativo, na obra específica. E eu era o estagiário do comercial, e depois o assistente, né? Então vi desde a fundação ao acabamento, e a entrega de apartamentos aos moradores e proprietários. Nesses 3 a 4 anos, eu vi todas essas fases 2 vezes, né, em 2 obras. Olha só. Sua formação foi, então, em canteiro de obra. Né? Foi em canteiro de obra. E ali eu vi tudo. Vi concretagem de bloco de grande volume com gelo, que hoje em dia já até se vê que é um pouco mais comum, mas não era. Tá? Fachada ventilada. Outro eu vi fachada convencional. Instalações para edifício comercial totalmente de shafts e tudo mais do residencial. Então eu vi várias... Isso me deu um leque. Quando eu vim para a Serpol, eu já tinha visto um pouco de vários sistemas na execução, né? E aí venho para a Serpol em 2015. Mas aí a gente vai chegar na Serpol. Vamos voltar. Não, tá certo. Porque achei interessante talvez uma pergunta que o pessoal deve estar fazendo, que ficou na minha mente, para a gente conhecer o mercado. Hoje nós estamos no universo aqui da patologia, da engenharia legal, da perícia, né? A patologia das construções é a parte da engenharia, arquitetura, que é mais ali voltada com a medicina. Então a gente trata, né, a medicina, corpo humano, doenças, saúde, cuidado. Também e quando a gente pende mais para o direito, a gente vai para a engenharia legal, perícias judiciais, onde precisa, né, de engenheiros e arquitetos especialistas nessa área para dar apoio ao jurídico e ao judiciário nesses problemas que se tem. Você estava ali, então, inserido no universo entre os 2 mundos, a advocacia e ao mundo da engenharia. Não se falava nessa época sobre você trabalhar ou ter esse mercado da perícia judicial? Como que era? Porque isso já faz algum tempo. Nós estamos falando aí 2012, 2013, então já estamos falando de 10 anos atrás. Não se falava, você ouvia esse termo da engenharia legal, ou possibilidade de se formar engenheiro para ser um perito e dar suporte na parte do direito. Muitos hoje, peritos judiciais que se dedicam a isso, depois da engenharia até estudam direito, se formam advogados. Tinha isso nesse universo há 10 anos atrás? No meu universo, eu não tinha visto. No meu universo, não. Meu universo ali na faculdade... tinham 2 grupos. O grupo que realmente queria ser engenheiro de obra. Tá? Então, tô ali porque a gente está falando de engenharia civil, né? Uhum. Queria ser realmente engenheiro de obra.
Claro, vamos dizer 3 grupos. Tinha aqueles que estão fazendo para ir para o mercado financeiro, que Perfeito. até hoje tem, sempre teve, né? Sempre que trabalhar em banco e tudo mais. E tinha uma pequena parcela que queria ir para cálculo e para projetos. Tinha um na faculdade e depois era estagiário junto comigo, que o pai, ele é um calculista hoje, estrutural, muito famoso, tem um escritório, e ele tendeu a esse lado, hoje trabalha um pouco com obra, mas assim, eu vi um pouco desse mercado por causa desse meu amigo que estava ali junto e eu fui conhecendo. Na faculdade tinha um outro, pô, o cara, eu realmente quero fazer projeto. Mas a massa era quero ser engenheiro de obra. Execução de obra. E nem em casa, com a família de advogados, tinha esse bate-papo ou essa oportunidade de dar suporte na parte judicial? Tinha. A minha mãe já tinha comentado sobre isso. Perito judicial, tá? A gente não está falando aqui de patologia. Sim, né? que a engenharia de ir legal. para uma linha de perito judicial. Eu lembro que eu até cheguei, na época do escritório, fazer alguns laudos para minha mãe, mas... Vamos falar de perícia judicial, mas eu fiz alguns laudos de acidente de trânsito, né, para entender a dinâmica de como foi o acidente. Eu fiz alguns. Ajudei em de uma casa que fissurou devido a uma obra do metrô. Me lembro bem desse caso, porque eu já estava, pô, olha, vamos lá ver. Mas não, eu tinha um pouco desse contato, mas isso não me encantou. Não era o universo que te projetava para mas eu não via isso no universo, tá? Legal. Eu via isso porque... Algo pontual. Era uma coisa do trabalho que veio, minha mãe comentou, mas eu não via no meu meio faculdade pessoas ou outros pontos de contato com isso. Não tinha esse estímulo, né? Não tinha. Olha só. Hoje eu já sei que tem. Né? Hoje, o universo da patologia das construções... Aqui estamos. Hoje, por acaso, tem pessoa querendo fazer pós disso, né? Querendo tem ser coordenador de pós. Então... Até ontem, nós estamos aqui no dia da gravação, né? O dia anterior, tivemos um evento online com o IPOS, com a Maíra Modotti, né, que é uma excelente perita judicial, trabalha com isso, é de família de peritos, né, o pai dela, grande Modotti, conhecido demais aí na perícia judicial em São Paulo. E nós estamos iniciando agora em outubro uma pós-graduação em avaliação em perícias, engenharia e arquitetura. E até ela estava comentando que não é só as perícias de problemas construtivos, que principalmente os engenheiros acabam fazendo, né? Você trouxe muito bem, ela fala muito das perícias de trânsito, que são os engenheiros que fazem, né, esses cálculos, e muitas vezes alguns problemas de acidentes são causados por deficiência da pista, falha de drenagem, manutenção. Tava com excesso de velocidade? Não tava. Muito legal. Então, é um universo aí a se trabalhar, mas na época, como muda, né? Passou 10 anos, como hoje totalmente. Tem muito... Não se ouvia falar, algo do tipo. Enfim. E aí chegamos lá na frente, você com essa experiência em canteiros de obras, crescendo, de repente você faz essa transição para uma empresa que não constrói. É a transição que você faz para a patologia, o universo da patologia das construções, do cuidado das construções, né? Quando eu vim para a Serpol, foi final de 2015. A Serpol já construiu e empreendeu alguns edifícios, né? Incorporou e construiu alguns edifícios. Em 2015, estava entregando o último prédio que a Serpol construiu. Quando eu entrei... Você entrou para esse universo? Não, mas eu tinha esse sonho ainda, porque eu tinha acabado... Entendi. Eu saí em novembro da construtora, em dezembro entrei na Serpol. Não foi ao acaso, tá? Eu já conheci o Fernando e o pai dele e o Armando desde a época da escola. A gente fez colegial junto, ele também fez técnico em comércio exterior. Ele não está aqui, então conta tudo. Tá aqui. A gente entrou na faculdade junto. Olha só. Depois eu mudei de faculdade por problemas de estudo, né? Vamos dizer assim. Deixa no gelo. Problemas de nota. Deixa no gelo. Então eu já conhecia a família que era a dona da Serpol. E quando eu vim, sabia que estava construindo o prédio, já tinha vindo uma outra vez ver a obra, assim. Fui na casa do Fernando um dia, sei lá, jogar videogame, e a gente passou na frente da obra. E você via esse universo da construção. Sabia que existia na Serpol, mas quando eu entrei na Serpol, aquele prédio tinha acabado, estava ali nos últimos unidades a serem entregues, estava tudo vendido. Então, não tive muito contato. E então, fui logo para reformas, que hoje é um dos carros-chefes da Serpol, né? Recuperação estrutural, reforma de fachada. Logo fui para uma obra onde eu ia ser o engenheiro responsável daquela obra. Era uma obra de 2 anos,
tratamento de concreto aparente e recuperação estrutural. E fui contratado para ser o engenheiro fixo ali daquela obra. Sem perspectivas de outras obras, tá? Bem preto no branco, ó. A gente assinou esse Contratado para um contrato, projeto, a gente começo, assinou meio esse e fim. contrato de 2 anos, estamos te contratando para ele. Se daqui a 2 anos vai ter alguma coisa, foi bem claro Clareza. no dia pelo pai do Fernando, muito bem claro. É isso. E aí foi. Sem massagem. Sem massagem. E aí minha história comecei, fui... Logo, eu já comecei a ajudar no escritório. Não sei dizer direito por que isso aconteceu. Do Neida... Do nada, comecei a... Eu não ficava... Eu deveria ficar todos os dias naquela obra, mas eu vinha um dia para o escritório e começava a ajudar. Pô, pegava o AutoCAD e fazia um negócio, eu tinha escritório Proativo, total. na obra, vinha aqui, ajudava no financeiro, vinha uma nota, um pedido. E aí comecei a me envolver com o escritório Serpol e com as outras obras que estavam em andamento. Então, eu não fiquei como 2 anos como engenheiro fixo naquela obra. Eu fiquei como responsável, mas logo depois, acho que no primeiro ano mesmo, a gente contratou um outro para ficar. Por quê? Porque eu já estava com outras obras. Então, eu já fui para uma gerência, vamos dizer assim, de algumas obras. Coordenando ali. Mas isso foi... Esse trabalho foi uma proatividade sua? Você que foi se... Eu acho que foi um pouco dos dois. E aí eles também foram vendo uma diferença de atuação e foram dando corda e você foi puxando? Não sei ao certo. Eu acho que foi boa parte da proatividade. Eu me dispus a ajudar. Eu lembro que tinha uma outra obra. Se você pôde concreto... ficar de 5 dias, 4 na obra, porque você deu conta, entende? Sim. Eles percebiam que não ia aquele dia a mais. Você sabe, hoje você faz isso. Você sabe que quando o profissional ele precisa de 6 dias para dar conta do serviço de 5. E alguns você consegue fazer com 4, com 3. Então você consegue oferecer a ele mais oportunidades, mais responsabilidades e ele vai puxando, né? Eu acho que também por eles me conhecerem, eles testaram e colocaram mais responsabilidade. Entendi. Eu não acho que foi 100% minha proatividade. Eles já te viam um futuro em você, mas vamos ver como é que ele desenrola. Logo no início, eu tive uma conversa sobre hoje o cargo que estou hoje. Tive uma conversa com o pai do Fernando, logo assim, nos primeiros dias ali de Serpol, tive uma conversa sobre o futuro, tá? O futuro que eu nem imaginava, meu contrato ali era para Então, mas ele te obra. colocou um futuro que você podia construir junto, Sim, como de fato assim foi. Ele já imaginava. Eles já imaginavam. Mas eu ainda estava ali naquele, a visão obra, pequena, a visão... daquele jeito, sim. Mas fui ajudando e ao longo do tempo fui começando a fazer várias obras, não ficar fixo em uma, né? Comecei a gerenciar e ao passar dos anos eu fui virando o diretor operacional. Então, para quem me conhece há poucos anos atrás, 3 anos atrás, eu era o diretor operacional do Serpol. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia, bagunçou tudo e o departamento comercial da Serpol precisava ser reestruturado. Foi uma necessidade que já estava prevista, mas não estava emergencial. Na pandemia, virou emergencial. Por quê? Ninguém queria fechar a obra, ninguém sabia se o mundo ia acabar. E a empresa precisava tomar um rumo, ou para ou continua. Claro. Se o pessoal hoje, eles seguram investimento com manutenção do nada, imagina num pré-colapso apocalíptico. Ninguém sabia o que ia acontecer, vai virar zumbi, ninguém sabia. Não vou reformar a fachada, né? Ah, mas pode cair coisa. Não posso sair de casa. Então fecha o térreo e deixa rolar. Mas isso, as empresas que sobreviviam disso tiveram que se reinventar. E você entende que a Serpol se reinventou nesse Sim, processo. Eu entendo que na pandemia a Serpol se reinventou. A gente já tinha se reinventado um pouco no meio tecnológico, vamos dizer assim. A gente já tinha nuvem. Então, a gente já estava preparado para um home office, porque a gente já tinha tudo. Nuvem, programa todos online, não era mais servidor físico, aquela máquina no escritório. Então, isso, na verdade, a gente foi fazendo por uma necessidade de obra. Por quê? Lá atrás, eu precisava estar na obra e precisava acessar os arquivos da outra obra. Então, a gente já começou... Quando chegou essa necessidade, a gente já estava tecnologicamente preparado. Então, já foi uma... Assim, ganhamos um pontinho, vai. Mas, mesmo assim, o comercial sofreu muito. E precisava ser reinventado. Então, eu assumi um papel de falar, vou sair do cargo de diretor operacional, vou vir para comercial. Então, a gente fez uma
salada mista aqui, misturou tudo, cada um foi para um lado, para reestruturar o comercial. Porque foi o que você falou, ninguém fechou a obra. Só fechou se ia cair. Vai cair meu prédio? Então eu fechei. Então, em 2 anos de obra, a gente executou poucas obras. Né? 2 anos de pandemia. E se reestruturou. E aproveitou esse tempo para se reestruturar. Não só no comercial. Isso. Os outros departamentos também. E é onde eu quero chegar. Então, olha, vou fazer aqui uma retrospectiva já do que você falou tecnicamente. Começou sendo empurrado pelo carrinho de mão lá na obra que ia com o pai, né? Com isso, era o universo da engenharia, fez comércio exterior, mas aí na hora de uma decisão foi para estudar engenharia, mesmo vivendo no ambiente do direito, viu que realmente era a engenharia, construção civil, o teu lugar. Isso, ter clareza do que quer, depois parece que é simples e fácil, faz uma diferença enorme, né? E aí você trilhou sua carreira de formação de base. A gente sabe que dá para ser um excelente engenheiro sem esse tipo de formação, ok, mas é diferenciado quem se formou em canteiro de obras. Ponto. Você se formou em canteiro de obras e em determinado momento fez uma migração para uma empresa com maior foco na manutenção, na recuperação, no reforço, entrou para o universo da patologia das construções, foi construindo, então, pelas suas habilidades, histórico, na parte técnica, foi construindo uma carreira grande, né, de início de uma obra, a coordenação, a gerência, a diretoria de todas as obras que a Serpol fazia, e daí veio o momento de uma transição importante, que é um engenheiro com uma formação desse porte já dessa experiência, e assumir um departamento comercial, vendas. Okay. Tô certo? Tá certo. Só que eu quero falar de vendas daqui a pouco, para segurar a audiência. Porque é o seguinte, eu trago muito sobre o comercial. A gente tem que entender que nós, técnicos, precisamos aprender o comercial. E ainda a gente vê alguns técnicos um pouco arredio em fazer serviços comerciais, em ir por esse caminho. E olha a tua história, você poderia não ter ido, não querer ter ido, mas você foi. E eu quero saber muito mais sobre esse desafio de ser um excelente técnico, com uma história técnica, e ir para o comercial. Loucura, né? Mas antes acertei? Acertou. Mas sabe uma coisa que eu vejo até hoje? Recuperação estrutural, tá? Fachada também. Vou falar que 80% dos problemas que eu vejo hoje de falha de estrutura, a gente via acontecer e não se dava conta lá na execução. Porque eu era um estagiário, estava fazendo o que me ensinaram, mas hoje eu sei que por causa de velocidade, bate uma laje a cada 5 dias, sobe a fachada, o prédio nem terminou, a fachada já está subindo. Vários problemas desses, hoje eu vejo que, olha, fissurou aqui porque a gente construiu desse jeito. Então, até hoje você vê, olha, essa bicheira deu aqui, nesse pilar, por causa disso. Foi naquele momento que estavam fazendo, porque até hoje eu vejo isso, eu vejo claramente, eu vejo esse problema é porque quem estava lá na obra não teve cuidado. Acho que isso eu vi como uma falha minha mesmo. Eu não tinha tanto conhecimento. Fazia o que me ensinaram. A gente era cobrado por prazo, é claro, né? Acho que trabalhar em obra... Prazo. É prazo. É o tripé, né? Prazo, custo e qualidade. Mas muitas vezes o prazo e o custo estão juntos, amarrados. Acaba sufocando, né, a qualidade. A qualidade. Porque estoura o prazo, arrebenta o custo. Economiza no prazo, economiza o custo. Então, eles estão dois lados. O tripé não está balanceado, não né? Tá. Nem um pouco balanceado. E às vezes a qualidade, ela só vai atrasar a obra ou vai aumentar o custo. Se não é bem eficiente no planejamento. Por isso que uma obra, para ela ter uma qualidade mais adequada, com equilíbrio, precisa ser bem projetada. Eu via muito, na minha experiência de obra, decisões importantes teriam que ser tomadas no canteiro. Decisões que poderiam ser tomadas em projeto. Que vão afetar a estrutura daqui a 20 anos, e aí 10 é um anos. Ciclo vicioso, tá? Ó, tem uma brincadeira aqui que nós estamos começando. Você é o primeiro. Que é, eu vou falar 2 coisas, uma ou outra, e rapidinho, sem pensar muito, você vai escolher qual que você prefere. Tá bom? Tá bom. Preparado? Rapidão, né? Papum. Rapidão, papum. Então vamos lá. Você prefere
trabalhar, atuar? Recuperação estrutural ou recuperação de fachada? Estrutural. Recuperar uma fachada em cerâmica ou em textura? Era rápido, né? Cerâmica. Um dia trabalhando na obra ou um dia trabalhando no escritório? No escritório. Praia ou campo? Praia. Futebol ou basquete? Futebol. Reunião online ou uma presencial? Presencial. Boa. Foi bom. Gostaram? Foi ali, rapidinho. Tá bom. Eu sou um ponto? Tá valendo ver. nota? Então vamos fazer um scout ali, a Bruna vai fazer pra gente pra ver quanto que deu aqui, tá bom? Depois vai entregar, você vai receber a sua avaliação psicológica, né? Tem alguns exames psicotécnicos, tem outra aqui que eu vou deixar pra depois. A gente vai chegar lá no ponto que eu quero falar do comercial, mas eu tenho uma pergunta. Como é que foi essa relação de você trabalhar, né, começar em 2015 com alguém que foi seu amigo de infância? Que você construiu uma relação junto, com o Gaal, né, o Fernando Gaal. Isso ajudou, atrapalhou? A gente, às vezes, perde tantas referências, né, dos amigos do passado. Eu realmente acho que eu não tenho contato com nenhum amigo meu das antigas, assim, né? Aquele de colégio, a gente acaba se afastando, infelizmente, por diversos caminhos. E você tem essas histórias para contar, né? Jogavam videogame junto, cresceram junto e hoje compartilham, já desde aí, pelo menos 2015, um trabalho juntos, já são 8 anos. O que isso significa para você? Foi algo bacana? Eu gosto muito, tá? Eu acho que deu certo, porque desde o começo a gente colocou empresa, amizade, amizade. Então a gente... Apesar de ser São Paulino e ele palmeirense? Sim. Apesar desse problema, por exemplo, a gente ia viajar, vai pra praia, a gente nunca organizava a viagem durante o trabalho. Depois de um tempo, a gente passou a valer de uma regra que não viajar junto por causa da gestão, né? Ele viaja num período, eu viajo em outro, isso por causa da Serpa hoje. Mas lá atrás não tinha isso. Mas a gente não organizava a viagem, não falava nada sobre... Daqui a pouco, ó, sexta-feira, vamos descer... Não. Quando desse 6 horas, a gente pensava, nem fez a mala, pegar aquilo. A gente realmente separou desde o dia 1. Eu acho que isso hoje, se você for espelhar hoje, esse fez a grande diferença. A respeito, né, de ambas as partes. A gente conseguiu separar bem. A gente fez alguns outros testes com outros amigos, outras pessoas conhecidas, não só amigos. Não deu tão certo porque nós mesmos não conseguimos separar tão bem. Tá? Mas por algum motivo a gente conseguiu. Deu liga. Eu não sei qual foi a fórmula mágica, mas separou muito bem a amizade do trabalho e deu certo até hoje. Está dando certo até hoje. Deu liga. Misturou o Super Bonder aí com cola de sapateiro. Deu certo. Mas pensando um pouco... Vamos falar de vendas agora? Não. Segurando. Agora tem mais uma pergunta e aí vai ser para vendas. E a família, nesse processo todo, né? Eu fico falando isso por ser pai, né? Então, dentro da formação sua como pessoa, como profissional, então você veio lá, né, crescendo e se formou como homem, como profissional, vida, fez as suas escolhas, né? Acabou não trabalhando no escritório da mãe, ela queria muito que eu continuasse. Acabou não trabalhando lado a lado com o pai, mesmo tendo a mesma profissão e podendo ter serviços correlatos, mas eu vejo tudo que você falou, muito apoio da família, né? Muita liberdade, muita sustentação. O que você poderia falar aí sobre a importância da sua família nessa sua trajetória? A minha família sempre me ajudou, não é clichê. Meu pai nunca quis que eu trabalhasse junto com ele e acho que ele sabia o motivo. Porque eu vejo que hoje talvez não desse certo. Então ele não queria que ele na empresa que ele trabalha hoje, eu entrando de estagiário, vai sempre achar que foi um favorecimento. Ele nunca quis isso. Tá? Ele sempre falou, vai, foi o que ele fez. No suporte. Ele me conseguiu com uns amigos dele o primeiro estágio. E agora com em você. Outra empresa, nada a ver. Ó, vai aí. Joga pros leões. Minha mãe queria, claro, mas me apoiou na decisão porque sabia que ali não era o que eu gostava. Não vou dizer que eu era infeliz trabalhando ali. Eu gostava. Também, qual era a minha cabeça naquela época? Era diferente. Eu via aquilo ali, eu ia para a escola, depois... Rotina, bacana. Depois comecei a faculdade, ia para a autoescola, ia para o escritório,
levava aquilo muito bem. Era uma rotina que eu gostava. Para mim, ali não teve problema. Mas, mesmo minha mãe, eu sabia que ela queria que eu continuasse, mas ela nunca apertou. Você vai continuar. Primeiro porque eu não fazia direito. E isso tem um problema hoje, eu não sei se mudou, mas na época é o seguinte, eu não posso ser dono de um escritório de advocacia sem ser advogado. Tem alguma coisa na OAB, ASP, essas coisas. Não sei se mudou. Construção civil é diferente. Um administrador pode ser dono de uma construtora. Não tem nenhuma regra que diz que não pode, é uma empresa. Sim. Só a empresa, quando se tem o nome engenharia, alguns dos sócios alguém precisa ser responsável técnico dos sócios. Ok. Mas na advocacia não pode ter um outsider, não pode ter alguém de fora. Então minha mãe sabia que se eu não fosse para a faculdade, eu não ia poder continuar a empresa familiar. Então ela não apertou, porque ela sabia que eu não queria. Ela viu que eu passei, eu tive aula de direito, eu ia mal. Eu lembro dela ir na escola comigo brigar, porque eu não conseguia nem fazer a prova de direito com advogado em casa, é um caos. Mas então ela me apoiou na decisão. E eu lembro que eu não queria engenharia civil. Eu queria, na época, era moda, mecatrônica. Você tá que o GAAL é mecânica. GAAL é mecânico. Robozinho pra lá, não sei o que lá, robótica, era isso que eu queria. E aí eu lembro que, já na faculdade, quando eu ingressei, você não precisava escolher ainda, não sei como tá hoje, tá? Uhum. Qual era a sua especialização? Você entrava em engenharia. No primeiro ano, ao final do primeiro ano, você tinha que escolher. Então, você tinha um primeiro ano ali, com algumas matérias de várias áreas, então eles não separaram, não segmentavam. Então, eu lembro que no primeiro ano você escolhia, no segundo ano segmentava entre coisas relacionadas a civil, coisas relacionadas à mecânica e, se não me engano, coisas de alimentos. Acho que separava nesses 3 braços. E aí, no terceiro ano, aí rachava mesmo. Civil para lá, mecânica para cá, robótica para lá, produção para esse lado. Aí, no terceiro ano, rachou, dividiu as salas mesmo. Mas eu não sei porque eu estava falando isso. Não, o apoio da família, que aí você da família. Então, no terceiro ano, realmente dividiu isso. E aí você tomou a sua decisão. Desde o primeiro, eu vou para mecânica, porque depois vou para mecatrônica. Já estava traçado. E aí um tio meu, que é engenheiro químico, virou para mim e falou, você vai estar iniciando sua carreira com funil fechado. Olha o vendas aí. Com funil fechado. Primeira vez que você viu funil. Para mim, funil era que você enxergava d'água. Não tinha água, líquidos envolvidos. Você vai começar sua cabeça com um funil fechado. E você tem que fazer o oposto. Comece com o funil aberto. Se você um dia quer esta especialização, começa aberto e aí você vai fechando para ela. Então, ele falou, vai para mecânica, faça mecânica e depois se especialize pós, doutorado, na mecatrônica, se for isso que você... Se ao final do curso realmente for isso que você vai querer. E aí, com isso, eu até falei, vou. Mas aí com uma conversa com meu pai, sabe que meu pai não queria que eu fosse engenheiro civil. Ele falava, não, engenheiro civil não tem futuro. Ele queria que eu fosse engenheiro sim, mas ele achava que... Eu lembro de uma época, já tive várias conversas. Não quero ir para o mercado financeiro, porque é lá que ganha dinheiro. Sim. Eu tive essas conversas. Mas, assim, sempre me apoiando na decisão. Bom, eu fui... Mas dando caminhos e direções, né? Eu tendi a ir para mecânica, mas no meio do caminho eu fui para civil. Hoje eu adoro, tá? Sempre gostei de civil, né? Sempre gostei, desculpa. Fui para civil, eu adoro. Sempre gostei de mecânica, carros, indústria. Acho maravilhoso você ver foto de uma indústria como a Toyota. Todo mundo com jaleco branco, não tem graxa. Não. Acho maravilhoso. Tento replicar várias ideias dela na civil, mas fui para civil, me realizei, posso falar que me realizei. Foi melhor do que eu esperava. Tá? Então, superei o sonho da mecânica, mecatrônica, superei todo esse sonho e gosto muito. Tá? Então, a família sempre me apoiou, sempre me deu, não vai, se for para esse caminho, beleza, mas talvez essa ideia seja melhor, mas sempre dentro do que talvez eu sempre quis fazer e acho que sempre quis fazer, a engenharia. Isso que é o recado, né? A gente dá suporte para quem está do nosso lado e também permitir ser cuidado. Ser cuidado pela família, porque muitas vezes eles vão dizer coisas que são diferentes do que nós estamos pensando naquele momento.
e quando jovens, até hoje, né, as decisões que a gente vai tomando, que a gente possa incluir a família nesse processo. Muito bom. Eles sempre tentaram me ajudar. Todos, não só família direta, pai e mãe, mas tios, avós, sempre tentaram me ajudar e falar, ó, esse caminho é legal, mas esse aqui é melhor, tá? Mas sempre pensando, esse conceito do funil, não começar fechado e aberto, eu já reapliquei para várias pessoas que me perguntaram o que fazer de faculdade. Então vamos lá. Para onde seguir. Haddad, eu estou em dúvida que faculdade que eu faço, estou em dúvida que caminho que eu sigo, ou já sou graduado, mas agora estou em dúvida sobre, dentro da patologia ou dentro das áreas correlatas, qual linha que eu sigo de especialização, eu não sei se eu me especializo, não sei se eu já faço algo. O que eu faço, Ricardo Haddad? Você? Não. Ou uma pessoa fictícia. Nosso amigo Bob. Eu já Nosso amigo passou Bob. meu tempo, agora é isso e agora é só seguir em frente. Nosso amigo Bob, eu diria para ele, se esse é o caminho que ele quer trilhar, pô, eu quero ser perito, ou eu quero fazer projeto, ok. Então, começa um pouco maior, porque quando você começa um pouco maior, você vai ter outras ideias que você não tinha quando você estava com a sua cabeça fechada ali, com a mente fechada. Não que esteja errado, porque ainda mesmo que você tenha a mente fechada, mas você tem um objetivo. Tem pessoas que começam e sabem nem para onde atirar. Parece cego no tiroteio. Mas você já sabe. Mas comece um pouco mais... Leque mais aberto. Funil aberto. Vai focando porque você quer, porque eu acho sim, as pessoas têm que trabalhar com o que gostam. Tem que saber separar hobby do trabalho, tem. Mas eu vejo dessa forma, que se você não trabalhar com algo que você gosta, muito provavelmente com quem você gosta? Você pode ver que quem faz isso, às vezes o hobby vira o trabalho. E a pessoa se descobre na vida. Por quê? Porque ela realmente não gostava daquilo. Não estamos aqui falando de financeiro, nada disso. Realização pessoal. Então, comece um pouco mais aberto, vá para onde você quer caminhar, mas deixe a vida te mostrar outros pontos. E você poder escolher. Pô, olha, conheci esse ponto A aqui, projeto, não gostei. Perícia, mais ou menos. Obra, não quero. E vai deixando, porque pelo menos lá no final você vai ter o seguinte pensamento. Eu vi várias coisas e realmente escolhi certo. Ou fui direto, será que eu não... Aquele caminho... sabe como é clássico ver isso? Quantos amigos eu tenho que começaram a faculdade de Direito, foram para Arquitetura, aí depois Economia, Administração, e hoje não fazem nenhuma das faculdades que começaram. E isso é muito comum. Aí não é funil aberto, né? Aí é peneira, né? Porque não... Claro, eu não digo que está errado. Começou, viu que não era aquilo... Vai para cima. Acho legal porque viu que não era aquilo, logo tomou uma decisão de tentar... Não esperou... Então, eu acho que tem que deixar, tem que... Talvez e trabalhar numa empresa diferente, ou pelo menos conhecer pessoas que trabalham em outros mercados e conversar. Porque eu tenho outros tios que... Professores, dentistas, médicos... Eu sabia que medicina eu não queria nem a pau. Isso eu sabia. Já começa por exclusões. Eu não tinha duvidazinha assim que nem se será que eu vou pedir? Não, a medicina eu sabia. Mas ainda pensava no astronauta. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Pô, na NASA, né? Mó legal. Mas toda vez põe capacete. É um EPI. É um EPI, um pouco diferente, mas também põe luva, bota. Separamenta. Mas eu acho que a pessoa... Olha o novo formato de uniforme surgindo da Serpol. Os astronautas da fachada. Pensou? Legal, né? Com mochilinha... Não é verdade? Pra sair voando. Não tem mais balancinho. Olha, sobre esse leque aberto, a gente traz muito da patologia das construções. E a gente conversando com as pessoas e trazendo como ideias, para quem está em formação até de profissão, olhar de maneira macro primeiro, né? E começar a ficar imerso a esse ambiente macro. Porque dentro de um ambiente, você pode fazer múltiplas coisas. Porém, tem que entender se você gosta do ambiente. Vamos pensar assim, tem muitas pessoas que amam o ambiente de esportes. Cara, é apaixonado, é vidrado, é isso que é para a vida dele. É um ambiente. Ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um árbitro de futebol, às vezes não tem habilidade de jogar, um árbitro, ou ele pode ser um comentarista, um repórter.
tantas coisas que se tem para que se faça aquele esporte acontecer. Ele está dentro do universo do esporte, porque aquilo faz bem. Então, eu sempre oriento a olhar o macro. No nosso caso, a construção civil, a engenharia civil, existem alguns macros, a área de projetos. Então, não estou falando se você tem o detalhe, se é o projeto arquitetônico, se é o instalações ou estrutural. Não, mas se você se encanta pelo ambiente de ter ideias do nada, né? Ter papel em branco e projetar ideias. Esse é o primeiro conceito que se tem. Ou se o teu ambiente é pegar papéis e transformar em realidade. É o ambiente de obra. Não, eu gosto do cheiro da obra, do ambiente de construção. Ainda assim, você pode trabalhar o dia inteiro de terno e gravata, quem sabe? Você se torna um engenheiro, uma engenheira de suprimentos, você quer estar super alinhado, um escritório com ar-condicionado, e você ainda assim trabalha o tempo inteiro numa mesa, computador, planilhas, telefonemas, mas especificações. É o ambiente de obra. Entende? Você vai respirar obra, vai ouvir falar de obra, vai conversar sobre obra, essa coisa. E no universo da patologia das construções. Fique imerso a esse ambiente. Aí, meu amigo, você pode ser um escritor na parte de laudo, você pode trabalhar em inspeções, em diagnósticos, em projetos dentro da área da patologia ou no universo de obra. Um exemplo, o que a Serpol faz. E já pegando o gancho, esse podcast é um oferecimento de Serpol, né? Recuperações de fachadas, recuperação e reforço de estruturas, concreto aparente. Então, você está num ambiente de obra, lidando com produção, equipe de obra, execução, mas dentro do ambiente de cuidado com as edificações, no ambiente de patologia, de manutenção. E aí você fica imerso nesse ambiente todo e ainda assim você pode trabalhar no RH, você pode trabalhar em vendas, você pode trabalhar no jurídico, você pode trabalhar no apoio técnico, você pode trabalhar em planilhas, mas é no ambiente de obra, ambiente patologia. Então, se permita ficar imerso ao ambiente, porque depois, com o tempo, a gente pode ir afunilando para o caminho que a gente quer, né? Hoje, particularmente, eu gosto muito de ser professor, o ambiente educacional. Então, eu uso dentro do ambiente que eu tenho profissional para viver aquilo que me encanta hoje, que é o ambiente educacional. Então, o podcast, quer queira ou quer não, é um ambiente educacional. Quando eu escrevo um laudo técnico, quer queira ou não, eu estou ensinando algo. É um ambiente educacional. E para isso eu preciso aprender. Então, estou lá estudando no mestrado. Então, lá estamos lendo livro. Quando a gente vai numa assembleia explicar o nosso diagnóstico, estamos ali passando o conhecimento de maneira educacional. Então, a gente pode, dentro de ambientes macro, falar bem do tema e ir nas entranhas, né? Daquilo que realmente a gente quer ou aproveitar as oportunidades que vêm. É isso? Falei besteira? Não, falou. Perfeito. E nesse caminho que você encontra o Haddad, o gancho, hein? O Haddad no ambiente de vendas. Reparem, pessoal, desde o carrinho, sendo levado no carrinho de mão, né? Não se fala assim, eu quero trabalhar com vendas, na parte comercial. Não, eu acho que isso até hoje não se fala. Não se fala. Mas vem uma oportunidade. Famílias. E você hoje abraçou ela. Eu tenho um tio que até hoje é vendedor. É vendedor. Trabalhou vendendo várias coisas na vida. Trabalhou com vendas. Nunca foi lançado isso para mim lá atrás. E vou um parênteses do que a gente estava falando da patologia. Hoje eu vejo que o engenheiro que quer trabalhar com patologia das edificações, ele, num curto período de tempo, consegue aprender muita coisa. Por quê? Ele vai inspecionar em um mês. Você vai numa obra, o problema é na fachada. Você vai na outra obra, a instalação hidráulica. Você vai na outra obra, é piso da garagem. Na outra, é o pilar que não sei o quê. Então, num curto período de tempo, e se você fazer isso macro, você vê tanta obra e os problemas são diferentes, mesmo sendo estrutural, um é na viga, outro é no pilar, é na laje, é na fundação, você, em pouco tempo, ganha uma experiência sobre métodos, sobre problemas, sobre a construção civil. Você é forçado a estudar mais a técnica.
E isso lá atrás, voltando para 2015, quando eu entrei na Serpol, o Rogério, pai do Fernando, já falava isso. Que acho que ele se preocupava, que eu tinha o sonho da obra, e ele falou, ó, quando você vem para uma empresa de recuperação estrutural, em pouco tempo você aprende muita coisa. Numa obra, você fica um tempão e só vê fundação. Num outro tempão e só vê alvenaria, e assim, por assim vai. Não que você não vai aprender, você vai. Claro. Mas quando você está na patologia, em pouco tempo você aprende muito mais coisa. A sua escala de aprendizado, eu vejo hoje que ela é muito mais rápida e muito mais acentuada. Sensacional. E agora o Haddad comercial? Como que você se preparou para isso? E como que você, sendo um excelente técnico, conseguiu aí desenvolver, melhorar talvez essa área comercial que depois de que passou, vocês conseguiram, pela saúde financeira da empresa, passar por 2 anos complicados, que foi de pandemia, mas se estruturaram. E aí, quando passou, vamos pensar assim, o pior da pandemia naquele momento, vocês começaram a aplicar as coisas e começou aí a ter, quando algumas empresas começaram então a tentar se reestabelecer, vocês estavam estabelecidos já com uma tática diferente, entenderam que não dava mais para fazer com as mesmas táticas do passado, o sucesso do passado não iria garantir o sucesso do futuro, e essa mudança mais complexa foi a alteração, né, dos departamentos, e você agora pensando no comercial, buscando negócios para a empresa. Como é que foi essa estratégia? Para mim teve um grande desafio. Foi o sair da obra, não obra execução, sair da obra e trabalhar no escritório. Esse para mim foi o que eu entendia que era um grande desafio. Hoje eu enxergo que para que eu gostava de obra. Tanto é que você escolheu um dia na obra, um dia no escritório do que um dia na obra. Exato. Porque hoje eu tenho essa visão, mas eu não tinha antes. Até pouco tempo atrás, mesmo já no comercial, Nada como um dia na obra. Eu ainda ficava, aquele dia na obra. Há pouco tempo, quando eu já era diretor operacional, mas quase perto da pandemia, teve uma obra que deu muito problema. E eu falei, basta, vou ser de novo engenheiro residente. As obras aqui, a gente dividiu os engenheiros, ó, vocês ficam aí, eu vou lá. E eu fiquei 2 meses ali, no dia a dia. Aí você volve, chamam daqui, vem dali, vê isso, vê aquilo. E depois voltei. E falei, nossa, realmente gostava daquilo? Não que não tenha sido legal, mas claro, eu realmente gostava daquilo. São fases. Hoje, já vejo isso. Pô. Trabalhar é totalmente diferente, foi o que você estava falando. Você quer trabalhar com projeto? Tirar algo do papel? Quer trabalhar no escritório construindo algo? Quer trabalhar na obra construindo algo? Você tem que ver onde você se encanta. Hoje eu percebi que realmente gosto do comercial. Foi um desafio para mim porque eu nunca tive contato com vendas e acho que hoje é um grande erro dos engenheiros e de todos os outros mercados. Você tem que se vender. Um advogado tem que se vender para conseguir novos clientes, para ajudá-los nos seus processos e por aí vai. Um engenheiro que trabalha com patologia das construções tem que se vender para conseguir clientes, para vender laudos. A empresa tem que se vender para conseguir obra. Está todo mundo se vendendo. O médico precisa se vender, senão não tem cliente. O dentista, da mesma forma. Então, está todo mundo sempre se vendendo. Só que eu percebo que hoje no Brasil, a gente ainda tem um pouco de preconceito com o vendedor. O vendedor de um telemarketing te liga, você desliga. Ah, aquela chatice, não quero isso para minha vida. Porque a gente associa ao lado ruim da coisa. Mas a gente esquece que a gente adora comprar, mas você odeia o vendedor. Com o vendedor, que é o intermediador. Eu quero ir comprar uma televisão nova, vou na loja, ou vou no site, ou vou no site porque não quero contato com o vendedor. Mas no ato você está comprando, e mesmo pelo site ou não, a loja está vendendo. Sim. Então o processo existe, acho que esse preconceito tem diluído, diminuído com o passar do tempo, mas ainda eu vejo essa restrição. As pessoas não gostam de ir para a área comercial. As pessoas têm receio. Como que eu vou não sei me portar? Mas você, com a sua patologista, começando hoje, fez e pós, já está na turma 4, qual turma que está agora?
turma 4, Vai para 5. você vai precisar se vender para adquirir seus clientes, condomínios, clientes, empresas. Você vai precisar. Então, quebra esse tabu e começa. Começa já, antes do que começar só na hora da necessidade do tá chovendo, preciso do guarda-chuva. Não. Começa antes, compra o guarda-chuva e deixa ele na mochila. Aprenda a usar. Como que abre? Então, eu acho que tem que quebrar esse tabu. Eu ainda, há pouco tempo, ainda tinha um pouco dele. Talvez por não ter confiança de será que a gente está fazendo tudo que é o certo? Na obra, eu não tinha tanto isso. A decisão era rápida, tem que ser rápida. Vai dar besteira, faz dessa forma. Troca esse produto que vai dar ruim. Coisas desse tipo. Não faz assim que está errado. A decisão é na hora. No comercial, ela tem seu timing, ela não é tão imediata. Em alguns momentos é. Você precisa tomar uma decisão para assinar um contrato agora. Ou você precisa falar de um jeito na sua reunião agora com o cliente. Se você falar errado, ele vai contratar outro. Então, eu trato da mesma forma, tento entender o problema da mesma forma e sempre ver o problema de fora. Quando você me pede uma coisa, você está me pedindo isso por causa desse probleminha ou você está me pedindo isso porque você quer outra coisa? Tanto o cliente quanto a pessoa que vai te comprar. Então, eu sempre tento ver o problema de fora. Mas ainda tenho esse receio do será que o comercial... Porque eu nunca tive formação. E qual é a formação que você tem hoje no Brasil para vendas? Eu desconheço, tá? Se alguém tiver aí, por favor, põe nos comentários aí que eu vou fazer. Desconheço que tem, assim, uma formação. Tem, sim, hoje na internet. Você abre o Instagram, tem curso, tem... Mas e se hoje você parar para analisar, cada um te joga para um lado. E cada um tem uma linha de raciocínio, igual dieta, vamos pensar assim, né? E eu entendo que cada linha de raciocínio comercial depende do seu mercado. A linha de raciocínio... Hoje, nosso mercado é construção civil. Sim. Então, eu tenho que entender muito bem meu cliente. Qual é meu cliente? As mesmas táticas que eu uso para construção civil, elas funcionam para se eu tivesse um salão de beleza, um cabeleireiro ou uma oficina automotiva. E eu também preciso me vender. Preciso de clientes trazendo o carro aqui para fazer manutenção. Às vezes a solução pode até ser a mesma, mas a origem, como executar, cada mercado em vendas eu vejo dessa forma. Cada mercado tem que ajustar. Você tem... vamos dar um exemplo. A gente precisa estar na internet hoje. Mas será que eu tenho que estar hoje no TikTok, no Instagram, no Twitter, que já mudou o nome, né? No Face, no YouTube, no... Qual tipo de formato? Quid. Eu tenho que estar em todas e jogo o leque para todo lado? Ou gasto tempo e dinheiro com isso? Ou eu entendo muito bem quem é meu cliente... Já que eu entendo muito bem quem é meu cliente, eu já não vendo para todo mundo. Eu vendo para quem é meu cliente. Não perco tempo com os outros. Sim. Meu cliente busca informações em qual plataforma? Meu cliente... Começa pela idade, vou dar um exemplo aqui. Meu cliente são síndicos profissionais. Onde eles buscam informação? Ainda é no jornal? É no Google? É no YouTube? Será que é no TikTok? Vou gastar energia com um destes canais, só que meu cliente não vê? Por que eu estou gastando energia com esse? Não, vamos dar foco nos canais que os meus clientes nos buscam. Tá? Isso para todos os mercados, não só para a construção civil. E também para os patologistas e para os nossos amigos ADEPAT, pós que estão assistindo. Então, quem é meu cliente? Meu cliente é todo mundo? Se seu cliente é todo mundo, pode até ser. Mas a dica que eu dou pensa melhor se seu cliente é todo mundo mesmo. Vê no histórico quem fecha com você, tenta traçar um perfil. E aí você vai atrás destas pessoas. Você pode começar assim, vou começar um novo canal aqui porque eu quero novos tipos de clientes. Ok. Mas você precisa fortalecer os clientes, os seus principais clientes. Então a Serpa hoje tem isso muito bem definido. Quais são clientes? A gente separa em cliente do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. O do tipo 1, a nossa venda e a nossa tratativa do cliente é uma forma. Tipo 2 é outra. Vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Condomínios e empresas. Já são perfis diferentes. São perfis totalmente diferentes. Um tem síndico, outro não tem. Um tem dono, Um tem único. engenheiro
de manutenção, Perfeito. o outro pode ser que não tenha. Já abriu Já muda N tudo. possibilidades de como eu vou chegar nessa pessoa. Então tem que ter isso muito bem definido. O que eu vejo até muito com o nosso tipo de venda e de marketing, eu gosto muito do chamado marketing de conteúdo, né? O que talvez... Qual que são os vendedores que a gente mais gosta? Vamos pensar nós, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa e algo do tipo. Tem algumas lojas que é bacana ir na loja para comprar algo. Porque o vendedor, ele te dá suporte. Ele te ajuda a tomar uma decisão porque ele tem conhecimento técnico. Então, sem falar marcas, enfim, mas poderia falar sem problema algum. Mas assim, se você vai na loja, vamos falar marca aqui para contextualizar mais fácil. Você vai falar na Apple, numa loja da Apple mesmo ali, oficial, e você está em dúvida sobre o tipo do tablet, o tipo do celular, o tipo do computador, você olha para aquele vendedor, você percebe que ele entende do assunto, ele usa aquilo. E aí você começa, qual que é o melhor? Não tem melhor ou pior. Tem de 2 mil, ele não tem vai de falar 10 qual é o mil, melhor. Mas ele começa, olha, isso aqui tem tal função, para que você vai usar. Então você começa a ter um consultor de produto dentro de uma loja que vai te ajudar a fazer uma compra. Né? Eu gosto muito também de ir na Fest, muitas vezes. Você vai ali, o vendedor, ele te dá suporte. Olha isso aqui. E esse notebook? Não, esse ele tem esse realmente te RAM. ajuda. E tem mais algo parecido com esse? Olha, tem isso aqui, você pega essa especificação, e aí a gente te ajuda. E esse ajuda, às vezes, a gente recebe essa ajuda e às vezes nem compra naquele momento. Mas você sai com conhecimento. Um conhecimento de mercado mesmo, de negócio. E aí que eu trago. E nós da engenharia? Pelo menos no escritório FSL, né, o nosso time de vendas é formado a começar por mim. Eu falo que eu sou o primeiro e principal vendedor do escritório. Nós temos, se um cliente teve contato com a gente, ele tem que sair grande. Crescimento de informação. Então não estou preocupado em vender para você agora, meu amigo. A venda vai ser consequência. Mas já que você está aqui com a gente, então vou te explicar o que é uma inspeção predial, o que é uma inspeção especializada. Você vai falar as necessidades. Você vai me falar o que você quer, vou te dar suporte. Então, se nós conseguimos equalizar isso, e como que você consegue fazer isso na venda? Sendo um bom técnico. Então, cada vez mais, nós vamos ver excelentes técnicos vendendo. Pensa comigo. Se a gente for para o direito, não é mais fácil. A gente espera que quem venda para a gente uma consultoria de um processo judicial que a gente está muito difícil, não sabe. A gente espera que seja o próprio advogado, que ele explique as coisas. Se talvez alguém for fazer uma cirurgia plástica, quem é melhor para vender aquela cirurgia plástica que o próprio médico? Ele não está sendo vendedor, é ele que está vendendo. O advogado não está sendo vendedor. E nós, engenheiros, precisamos aprender que há grandeza nisso. Você está auxiliando uma pessoa a determinar o que ela precisa, o que ela quer de contratar para um serviço técnico, né? Seria esse o universo que a Serpol tem feito também? Sim, e isso tem um grande perigo também. Porque você está influenciando o seu cliente, né? E você pode influenciá-lo errado. Ou por desconhecimento. Não conheço bem, mas sempre fiz assim, estou te indicando, mas pode estar errado. Então, e o cliente, quando confia em você, ele acredita. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um caso muito interessante. Vamos dizer, você vai comprar um carro. Isso eu vi na minha família várias vezes. Você vai comprar um carro. Meus pais, quando iam comprar um carro, por muitos tempos, eles tiveram Renault. Hoje não tem mais. Anos, trocavam um Renault por outro, um Renault por outro. E depois mudou. Eu só fui descobrir por quê. Meu pai gostava muito daquele vendedor. Aonde o vendedor ia, quando meu pai fosse comprar carro, ele ligava, hoje eu estou na Ford. Meu pai comprava um Ford. Hoje eu estou na Fiat. Ele comprava Fiat. Por quê? Porque ele confiava naquele vendedor e acreditava nele, então o seguia. Não que esteja errado, mas eu acredito que isso tem em muitos mercados. Hoje eu sou vendedor da Apple, amanhã eu vou para a Fest. Se a gente criou um vínculo ali, pelo menos ligar para ele para pedir opinião, provavelmente você vai ligar. Se você realmente criou o vínculo. Então, meus pais sempre fizeram isso.
Depois de um tempo eu sei que se perdeu, aí depois já... Mas por muitos anos foi assim. Então, ele estava na empresa A, e sabe onde a gente vê isso? Médicos e advogados também. Sim. É um pouco diferente, mas às vezes o advogado muda de um escritório para o outro, ele leva clientes. No mercado financeiro, ou um consultor muda de um escritório para o outro, ele leva uma carteira de clientes. Porque o cliente está acreditando naquele consultor para guardar o dinheiro dele. E não necessariamente na empresa como um todo. E no nosso caso aqui, vem muito também fornecedor de material, né? Também. Às vezes a gente faz a compra de um tipo de produto, porque tem muitos similares, pela presteza, pelo carinho e pelo trabalho do vendedor técnico, que nos deu suporte, nos salvou em uma época que aconteceu, A empresa, passa as prescrições exatas, mostra o que realmente é ou não é, e você cria um vínculo com aquele E vendedor. ele realmente fala a verdade. Olha, para o seu produto, pro Não. seu problema, o meu produto não é o melhor. Não é o melhor. Nisso, você vai ganhar ele. Quer dizer, nisso o Ele vai vendedor ganhar. conquistou o cliente. Exatamente. Então a gente usa produtos, sim, de várias marcas, mas você tem afinidade, sim. Você vai acabar pegando. Vou dar um exemplo aqui. Tem um fornecedor que está com a Serpol desde o início. É o mesmo vendedor. Ele trabalha na mesma empresa, mas ele nos atende até hoje. E a gente vai tirar dúvidas. Até pouco tempo ia tirar algumas dúvidas. Ligava para ele. Não ligava para o diretor técnico, que já veio aqui no escritório. Ó, eu sou o novo diretor técnico. Muito bom, parabéns. Legal, vamos ver isso aqui, vamos ver. Mas a gente ligava para quem? Para o cara que sempre nos deu suporte. E liga até hoje. Olha a figura do vendedor como é importante, né, meu amigo? Então, muito louco. É isso. Eu Passou. acho que... Já passou de 1 hora? Já passou de 1 hora? Olha só, meio daqui de a pouco. 5. Muito louco. Vocês são demais. Vê como o papo vai. Ó, tenho 2 coisas pra falar aqui, então. Vamos primeiro brincar a última brincadeira? Vamos. É um bate-bola? Essa aqui é assim. Eu falo uma palavra, E eu falo você fala imediatamente o que vem, tipo, como complemento. na minha cabeça. A primeira palavra, isso. Nossa Tá bom? Senhora. Vamos lá. Rápido, hein? Vamos ver se vai dar certo. Eu achei que rápido era a primeira já. Muito bom. Concreto. Cimento. Patologia. Construção. Família. Amor. Uma comida. Macarrão. Café. Odeio. Futebol. Adoro. Fissura. Um problema. Inspeção. Predial. Estudar. Vixe, agora ferrou. Amigos. Pra vida. Venda. Necessário. Obra. Não sei. Ih, ferrou. Obra. Me lembra concreto. Cerâmica. Fachada. Textura. Fachada também. Muito É bom. do meio, né? Gostei, gostei. Um hobby. Quando você não tá vendendo, trabalhando, Um hobby. Restaurando fachada, recuperando estrutura. O que você gosta de fazer? Vou resumir para não... O Gabriel vai brigar com a Tá gente. tudo certo. Eu tenho 2 tios, um é advogado e outro é dentista, que sempre tiveram no meio automobilístico. Sempre andaram de kart, correm de carro. Então, acho que esses meus tios sempre me levaram para esse caminho, sempre gostei. Um dos hobbies que eu fazia com o Fernando antes de trabalhar na Serpol, a gente andava de kart. E a gente tinha o nosso kart. A gente que desmontava, a gente que fazia manutenção, não tinha dinheiro na época, era caro. Então a gente mesmo... Olha, porque eu estava vivendo, né? Não falei isso na época. Hoje, não ando mais de kart. Hoje tenho andado de moto. Feito track day. Para quem não sabe, realmente o que eu indico é ande na pista, com segurança, com equipamentos, e não na rua que nem um doido. Hoje é meu hobby e eu vejo que sempre pro lado, vamos dizer, automobilístico. Então, gosto de carro, sempre quis trocar. Então, hoje meu hobby é andar de moto. Andar de moto. E planos para o futuro? O que você quer da vida? O que o Haddad quer da vida? Pessoal, família, negócios? Planos para o futuro. De negócios, hoje eu pretendo, futuro, aumentar a Serpol, né? Fazer a Serpol crescer. E aqui é o teu negócio? Aqui é meu negócio, sim. Eu vejo só a Serpol. Tá? Já pensei no futuro em auxiliar outras empresas, né? Vou lá, faço uma consultoria mesmo que para o comercial. Sim. Não precisa ser só para a construção civil. Vamos virar a chave aí do teu. Penso isso um pouco mais para frente. Família, amigos, eu sempre adorei
minha família é muito grande, né? Tem o lado árabe e o lado português. Então, o Natal da minha família, quando junta todo mundo, não cabe nem na foto. Então, sempre gostei de manter muito perto. Então, acho que manter a família mais perto. Então, sempre mantive os amigos muito perto. Então, eu tenho, que você falou, eu não tenho muitos amigos da escola, você falou, eu tenho muitos. Legal. Que até hoje a gente se encontra e tem grupo no WhatsApp, não, mas não é besteira, realmente se encontra. Real. Então, os amigos... Não tenho amigos da faculdade. Assim, um ou outro, assim, colegas, mas amigos mesmo, são os meus amigos da escola. O Fernando é um deles, que é o grupinho que a gente leva até hoje. Grupo do Fundão. O grupinho da Turma do Fundão. Tinha uns da frente ali dos CDFs, mas a Turma do Fundão. E a DePaty? Como que você conheceu a DePaty? Vamos lá, Você foi como eu conheci a obrigado a DePaty? ser da DePaty, aí você entrou na pós em patologia. O que DePaty- você vê a DePaty? eu O entrei que na- representa para você hoje? Eu entrei na pós meio sem saber o que aquilo ia acontecer, onde aquilo ia me levar. Me apaixonei. A pós me trouxe para um lado técnico, de novo o lado técnico, mas no problema da patologia, né? As manifestações, E o por que estudo isso mais ocorre. afinado. E não só, o que eu achei muito legal, não foi só da patologia. Teve alguns outros cursos que eu vi que foram muito interessantes para meus colegas, para mim nem tanto, mas eu vi fruto sobre como utilizar, por exemplo, eu lembro de uma aula muito boa, acho que foi a aula número 17, como utilizar a patologia das construções para perícias e no meio jurídico. Sim, com o Rafael Martins. Exato. A aula, eu vi que todos os meus colegas ali da minha turma, Turma 1! Turma 1 e pós-patologia. que acho que 80% da turma ou 95% da turma trabalha com a patologia das construções, né? Isso. Fazendo laudos, E na parte de inspeções inspeções, e laudos judiciais, perícias. Então, eu vi ali que todo mundo realmente... E o pessoal interagia com o professor, tirava dúvida. Eu vi que aquela aula ali foi muito boa. Para mim, eu vi valor nela, vejo até hoje, mas ela estava um pouco desconexa do meu meio de trabalho. Claro. Normal. Mas teve outras aulas que trouxeram patologias em meios que, para mim, são totalmente desconhecidos. Rodovias e por assim vai. Então, eu vi que isso trouxe, como trouxe para meus colegas, eu imagino, possibilidades em outras áreas da construção civil. Abriu o funil. Que, teoricamente, uma pós-graduação já está fechando o funil, ela abriu. Então, eu vejo um diferencial. E com isso, conheci você, conheci a DePaty, me encantei, descobri que gosto de uma coisa que eu não sabia. Gosto de dar palestra. Uma coisa que na época da escola, tipo pavor, né? Eu lembro que na TCC, eu fiz TCC no técnico da escola e na faculdade. Aquele suador, aquele frio na barriga que vem... Que travava. E depois que fiz algumas palestras com você, até uma aula em parceria... perdi esse medo. Legal. Aquele medo do preparo, aquela angústia. Claro, você ainda fica com aquele friozinho na barriga, Natural. mas totalmente diferente, porque talvez esteja mais preparado, mais evoluído para fazer aquilo. Então, descobri algo que eu gosto de fazer. Aí, ó. Talvez disso tenha vindo o ajudar e ensinar outras empresas. Tá? Venho porque aprendi, comecei a falar um negócio, mesmo que tenha ajudado 1% alguém, mesmo que eu entenda que Você esse vê real podcast essa ajuda, né? ou os vídeos que a gente faz no YouTube ajudem 1%, já ajudou muito. Se ajudar uma pessoa, Já ajudou muito, porque é melhor do que não ter ajudado nada ou não ter tentado não ajudar. Então, eu vejo que a DePaty, ela ajuda todo mundo. Ali na DePaty podia ser um campo de guerra. Todo mundo inimigo. Mas, na verdade, aquilo tudo é uma família com você ali ajudando todo mundo. E vendo... E como eu vejo tanto o pessoal da Turma 1, hoje que eu pouco conhecia e hoje já conheço muito mais alguns dos meus colegas, como eles evoluíram. sim. Como eles evoluíram com a DePaty Fato. profissionalmente. A família, eu não tenho muito contato, não sei avaliar. Você vê os Mas frutos, eu vejo né? que Os teve muitos resultados. frutos ali, o pessoal realmente aprendeu. Você vê hoje que o pessoal já era ativo nas redes sociais, é mais ativo, por quê? Porque já está vendendo, já está autoridade, buscando. né? Busca parceria, participa do podcast aqui com você, ou se junta para fazer 2, 3, para fazer um outro podcast, para trazer autoridade. Então eu vejo que, claro, eu não os conhecia antes da Turma 1, né? Então o meu
meu marco zero é a turma 1, é o que eu consigo medir. Mas nesse meio tempo que foram 2 anos, 2 anos e um pouquinho, quanto evoluiu. E eu também quanto evoluí. Então eu vejo que a Adepat conseguiu unir isso. Como você vê na turma 1, no Enapat, que foi agora no meio do ano, claro, teve a turma do Fundão, eu estava lá na turma do Fundão, mas como que as turmas também estavam unidas. Sim. E pessoas de outros estados. Você fala, nossa, isso foi fruto. Então eu vejo que... Quebrou paradigmas do online, né? Do online ser frio. Sim. Até vi lá, passei hoje aqui numa avenida, tava lá uma universidade de educação à distância. E eu falei, nossa, a gente faz uma educação à distância, mas não é à distância, é uma educação online. Porque o que não é distante, né? Apesar de ser online, é uma educação próxima. Tão próxima e ligada que as pessoas se encontraram pessoalmente, parece que já se conheciam pessoalmente há muito tempo. Exato. Ali, colegas que nunca tinha, ou um ou outro que já tinha conhecido pessoalmente, mas pouco tive contato e vira grandes amigos. E conversa até hoje, tira dúvida, não só dúvida de trabalho, dúvida pessoal. Como uniu? Acho incrível. E sabe uma coisa que no Enapat eu tive muito orgulho? Quando você mostrou um gráfico que, eu não me lembro do número, mas eu me lembro do gráfico. X% dos estados brasileiros ali estavam representados. Tinha 20, são 27 no Brasil. Então, nem sei quantos por cento dá isso. Mas enfim. Dá muitos. Vamos chamar alguns engenheiros aqui para fazer uma conta. Faz uma conta aí, por favor. Como uniu e as pessoas estavam unidas. Você via que o pessoal queria estar ali. Então a Adepat, ó, a caneca aqui, né? Tem que... Ó, mudou a Adepat, viu? Mudou, não foi de propósito, hein? Adepat. Compromisso concreto com você. Já me dá aquela... Quebrou, sim, o paradigma do... Eu tinha um preconceito quando eu entrei no online da pós, que acho que todo mundo tem. Online, será que vai ser legal? E, porra, virou totalmente e foi sensacional. Todo mundo lembra o que você falou na sua apresentação. Você me conta isso, eu tenho vergonha até hoje. Não já tem vergonha, não. Sabe o que ele falou? Todo mundo, por favor, se apresente. Na primeira aula. Né? Todo mundo tinha que se apresentar, ninguém se conhecia. Expectativa e todo mundo ali, né? E o Ricardo Haddad não conhecia, né? O Gaal que indicou, falou, olha, vai lá, faz lá, é bacana e tal. E aí ele falou, acho que eu só conhecia o Iago, porque o Iago trabalhava aqui. Acho que nem ligou a câmera, falou, olha, sou o Ricardo Haddad. Não, eu liguei a câmera assim, não. Eu sempre ligava a câmera na hora de falar. Eu, pelo menos, essa... Eu tô querendo... eu quebrava. Não. Querendo encenar mais aqui, né? Mas ele, tô brincando. Falou assim, olha, muito prazer todo mundo, tal, legal. Tô aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui para entender um pouco. Vamos ver onde isso vai dar. E aí, ó. Eu literalmente fui ver onde isso vai dar e E hoje deu e estou maravilhado. Brincadeira. Fico orgulhoso de ser coordenador da Adepat São Paulo. Vamos tentar ajudar os membros, vamos marcar eventos, levar em fábricas, conhecer produtos novos. Sim. Eu acho que o grande nosso diferencial hoje, eu vejo isso tanto na Serpol quanto na Adepat, trazer para o mercado novos produtos, quebrar os paradigmas do... Novas soluções. Eu só uso a marca X porque a marca X está 1000 anos. Não, porra, tem tanta coisa boa surgindo. E tem tido tanta soluções oportunidade. Novas, né? As empresas antigas têm trazido soluções novas, empresas novas trazendo, novos produtos aparecendo. Às vezes, uma empresa antiga que você nunca teve contato e está vindo... Então, são N possibilidades. E eu espero que agora, quando a gente vai marcar... Eu estou devendo aqui para os meus amigos, membros da Adepat São Paulo, novos eventos e trazer... tecnologias. Então, eu acho que eu entrei na pós e eu acho que eu falei isso no dia, viu? Que eu queria conhecer novas tecnologias. Isso você falou. Porque eu acho que o futuro está nisso. Não só na construção civil. A gente hoje tem carro elétrico, daqui a pouco tem voador, são novas tecnologias. Exato. Hoje a gente desce a fachada de drone e tudo mais. Então, são novas tecnologias. Eu acho que o futuro está sim. Com cuidado, é claro, porque nem tudo que é novo tecnologia é bom, mas eu acho que dá sim para ver uma nova oportunidade e pelo menos conhecer. Mesmo que você conheça e fala, é ruim, não gostei, mas te trouxe um conhecimento Mente novo. aberta. Exato. Muito bom, meus amigos. E assim foi a história da Adepat com ele, Ricardo Haddad. Valeu, irmão. Obrigado, valeu. Top. Dá um tchau final aí, ó. Valeu, gente. Vamos que vamos. Você curta. Se você não é membro da Adepat ainda São Paulo, que tá comigo,
clica aqui, marca nos comentários, dá um joinha, avisa o Felipe, manda mensagem pra gente. A gente vai te apresentar mais da DePath. Isso aí. E de outros estados, aí manda mensagem só pro Felipe. Muito bom. Pode mandar. E é o seguinte, aqui para o trailer, senhor Gabriel, acompanhe o episódio completo desse podcast com Ricardo Haddad, história incrível, no YouTube, no Spotify. Também já aproveita, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Tchau.